Olá, pessoal. Meu nome é Zener Silva. Eu sou professor da UFES Caraúba de Física e eu fui convidado pelo projeto Enem Solidário para dar uma aula de termologia para vocês. Então, eu especifiquei o tema. Nós vamos tratar como o tema é muito grande, nós vamos tratar mais especificamente o tema de calorimetria, certo? Vamos entender como funciona o calor e uma grandeza física muito importante chamada calor específico. E a partir desse entendimento, nós vamos resolver alguns exercícios inspiradores para o Enem, né? E aí tentando focar em você que está se preparando para a prova, uma prova difícil, uma prova longa, uma prova que vai exigir vários conhecimentos de vocês. Então, o tema que eu vou tratar é justamente sobre o calor. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que o calor é uma forma de energia, certo? Assim como você já deve ter estudado lá nas aulas de mecânica clássica, que você tem formas de energia, energia mecânica, energia onde a energia mecânica pode ser energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, né, quando tem uma mola, ou energia potencial elétrica, né, no caso de eletricidade. Você também tem uma energia cinética, né, no caso da energia mecânica, mas existem também outras formas de energia. Né? E uma forma de energia é o calor. Então, sempre que eu tenho corpos, né, com temperaturas diferentes, eu tenho que o calor vai fluir do corpo quente para o corpo frio. Né? Então, essa energia térmica que flui de um corpo para outro, isso é chamado de calor. Então, é justamente nesse ponto que nós vamos trabalhar hoje, hein, aqui nossa aula. Então, quando um corpo passa calor para o outro, existe uma regrinha, né, que você deve observar. Né, existe uma equação, né, física, você deve observar, que é a equação do calor. O calor que um corpo recebe ou que o corpo perde é a massa desse corpo, vezes o calor específico que esse material desse corpo tem, vezes a variação da temperatura. Então, o que acontece? Quando eu tenho um objeto, né, pode ser um sólido, pode ser um líquido, e esse objeto recebe calor, né, imagine que você tem um sólido aqui, você injeta calor, né, uma quantidade Q de calor, ou seja, você está dando energia ao seu sistema. Quando você dá energia ao seu sistema, o que acontece é você vai ter uma variação de temperatura. Você injeta calor no sistema, o sistema aumenta a temperatura. Ou pode acontecer do sistema perder calor e aí há uma diminuição da temperatura. De modo que a relação entre quanto a temperatura sobe ou desce está relacionada com a quantidade de calor através da massa do corpo e de uma grandeza física muito importante, que é chamada calor específico. Certo? Então, se você, olhando para essa equaçãozinha, né, do calor, você isolar aqui essa letra minúscula C, que é chamada calor específico, e você isolar o C, e aí você ficaria assim, ó, calor, né, a quantidade de calor seria Q dividido por M vezes ΔT, isso te dá o calor específico de um corpo. E qual seria a unidade de calor específico? Nesse caso aqui, você poderia ter, por exemplo, né, a unidade do calor específico. Esse material seria Joule, né, por exemplo, unidade de energia, poderia ser o Joule. Joule por unidade de massa por unidade de temperatura. No caso aqui pode ser quilograma,
vezes o variação de temperatura. Variação de temperatura aqui pode ser Kelvin, ou, né, caloria por grama grau Celsius. Essas são as duas unidades de calor específico mais utilizadas. Joule por quilograma por Kelvin ou caloria por grama por grau Celsius. Isso aí, certamente, né, existe uma grande chance de você ser cobrado sobre essa unidade de calor específico. Então, veja o seguinte, quais as formas que isso aqui pode aparecer, né? Quando se tratar de um calor específico. A unidade pode ser joule por quilograma vezes Kelvin, ou caloria por grama grau Celsius. Lembrando que uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules, certo? É a unidade, a conversão de caloria para joule. Uma outra coisa, né, que é importante a gente comentar aqui, é que essa unidade, muitas vezes, você pode substituir o grau Celsius por Kelvin, certo? Sem nenhum prejuízo da unidade. Nesse caso aí, se você substituir, por exemplo, vamos pegar o caso aqui, ó. Se você dizer assim, um determinado valor de caloria, né, de calor específico, vamos supor que seja 1 grama, né, uma caloria por grama grau Celsius, certo? Ou você pode escrever assim também, uma caloria por grama Kelvin, mesma coisa. Por quê? Porque a variação de temperatura em Celsius é equivalente à variação de temperatura em Kelvin, certo? E então, né, vamos aqui ao caso mais clássico do conceito de calor específico, que é justamente quando eu tenho 1 grama de água, certo? Quando eu tenho 1 grama de água e eu quero elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, né? Se eu tenho aqui, ó, 1 grama de água nessa figurinha, e eu quero elevar a temperatura desse 1 grama de água em 1 grau Celsius, de modo que eu tenha 14,5 Celsius, e eu quero elevar essa temperatura para 15,5 graus Celsius, eu preciso da energia de 1 caloria, certo? Isso porque o calor específico da água é né? Vou colocar aqui a água, é 1 caloria por grama grau Celsius. Esse é o calor específico da água. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho 1 grama de água e eu quero elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, né, ou seja, ter uma variação de temperatura de 1, então eu vou gastar 1 caloria. Isso significa dizer que eu vou gastar 4,18 joule. Então, o que você tem que ter em mente é que cada material tem um calor específico, né? Para cada material você tem um calor específico. E se o calor específico daquele material é grande, isso significa dizer que você precisa ceder uma grande quantidade de calor àquele material para você conseguir elevar a temperatura do material. Se o calor específico do material é pequeno, significa dizer que você tem que dar uma quantidade de calor pequena, né? Óbvio que isso é relativo, uma quantidade de calor pequena para elevar bastante a temperatura. Então, exemplos de materiais onde o calor específico é alto, né? E exemplos de materiais onde o calor específico é baixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabelinha, né, onde você observa que o calor específico da água é 1 caloria, né, olhando do lado direito da tabela, 1 caloria por grama Kelvin,
E é um calor específico elevado, ou seja, se eu tiver 1 quilo de água, uma caixa d'água, por exemplo, e eu quero elevar a temperatura dessa quantidade de matéria em 1 grau ou 2 graus, eu vou gastar, né, uma quantidade grande de energia, por exemplo, comparada ao alumínio. Se eu quero elevar a temperatura do alumínio em 1 grau, eu vou gastar, né, comparando alumínio e água, né, comparando a mesma massa, eu vou gastar bem mais energia para aumentar a temperatura da água do que eu aumentar a temperatura do alumínio, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho um material isolante, né, como uma borracha, né, que funciona muitas vezes como um material que tem um alto calor específico, né, e eu tenho, por exemplo, um alumínio ou cobre que tem baixo calor específico, então eu preciso, para uma panela de cobre ou uma panela de alumínio, né, eu preciso de uma quantidade de calor pequena para eu elevar rapidamente a temperatura daquela panela. Então, aí, uma razão porque você tem, por exemplo, uma panela de alumínio, porque ao incidir o fogo no fundo da panela, rapidamente aquele metal dissipa aquele calor e muda a temperatura. Então, vai ser uma forma eficiente de cozinhar o alumínio. Já o cabo da panela, né, já vai ser o quê? Um material isolante térmico, né, que vai dificultar a passagem do calor ali. Então você, além de ser um material difícil, né, de passar calor, o calor que chega nele é pouco absorvido, né? Então seria um material em contraste com o alumínio, né, aplicações da termologia desses materiais. Então, pessoal, o que, que a gente tem? A gente tem aqui, ó, do meu lado esquerdo, uma tabelinha, né, onde você tem aí diversos valores de calor específico em duas possíveis unidades, Joule por quilograma vezes Kelvin ou caloria por grama vezes Kelvin. Lembrando que cada material tem o seu coeficiente, né, de calor específico ou o seu calor específico. Obviamente vai depender da quantidade de material e isso vai estar relacionado com a variação da temperatura. Então são conceitos básicos de transferência de calor, né, de um corpo para o outro, ou dado a quantidade de calor no material, como que influencia na temperatura do material. Então vamos aplicar esse conhecimento a algumas questões que eu selecionei. Algumas já caíram no Enem e outras ainda não. Então vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, o que eu tenho aqui? Por exemplo, nessa questãozinha aqui. Ó. Isso aqui já foi uma questão que caiu no Enem. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos atuais sistemas de refrigeração em que um arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Então você sabe que os carros a combustão, eles precisam de óleo, né, que é trocado a cada 6 meses ou a cada 1 ano no carro, justamente para diminuir o atrito entre o motor, entre as partes do motor. Então ele pergunta assim, qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Diz assim, alto calor específico, tem A. Item B, alto calor latente de fusão. Item C, baixa condutividade térmica. Item D, baixa temperatura de ebulição. Item E, alto coeficiente de dilatação térmica. Então vamos trabalhar em cada item desse.
Certo? Olha, veja só. O item E fala o seguinte: alto coeficiente de dilatação térmica. Imagine, pessoal, que o fluido que você põe no motor do carro tenha um alto coeficiente de dilatação térmica. Então, isso que significa dizer o quê? Que qualquer calor que ele pega do motor, ele se dilata muito. Isso não é interessante, né, para o motor que trabalha mais ou menos ali, o motor tem um volume fixo, né? E se o óleo expande muito dentro do motor, ou seja, um alto coeficiente de dilatação térmica, isso não é interessante. E isso também não faz o motor ter eficiência, né? O óleo ter eficiência. Então, o item E está eliminado. Item D, baixa temperatura de ebulição. Item D também não faz sentido. Por quê? Porque o óleo o óleo dentro do motor não é para entrar em ebulição, de hipótese alguma. Então, se você põe um óleo que tem baixa temperatura de ebulição, isso quer dizer o quê? Quando o óleo esquentar um pouquinho, ele já vai ferver, né? E isso daí seria terrível para o motor, né? Ter um óleo fervendo em conexão com as partes do motor, certamente ia danificar o motor. Então, o item D também não faz sentido. Item C, baixa condutividade térmica. Item C também, vamos analisar se o óleo tiver baixa condutividade térmica. Isso significa dizer o quê? Se o óleo tiver baixa condutividade térmica, isso quer dizer que ele não consegue arrancar o calor do motor, porque ele não absorve esse calor do motor. Então, significa dizer que quando o motor está trabalhando, que uma parte atrita com a outra, esse calor não passaria para o óleo, ou seja, o óleo não seria eficiente nesse caso. Então, o item D também é uma alternativa, item C é uma alternativa que não ajuda, também está incorreta. E o item B, alto calor latente de fusão. Item B também é um item que não faz sentido, porque quando você tem um óleo que tem alto calor latente de fusão, isso significa dizer o quê? Que você tem a intenção de fundir o óleo, mas não faz sentido, porque o óleo já é líquido, né? O óleo que põe lá. Então não faz sentido dizer que o óleo tem alto calor latente de fusão, isso não vai ser eficiente para proteger o motor. Então a gente acaba chegando no item A, que é alto calor específico. Quando um líquido tem alto calor específico, isso quer dizer o quê? Que quando o motor aquecer, como o líquido tem alto calor específico, ele vai absorver esse calor do motor. E é justamente isso que a gente está interessado. Ele absorve muito o calor do motor e aumenta bem pouquinho a temperatura. Certo? Isso aqui é um material com alto calor específico. Muito calor, pouca variação de temperatura. Então, o ideal para o motor de um carro é você ter um fluido, né, de alto calor específico. Quando o motor atritar, querer esquentar, né, querer tentar esquentar o óleo, rouba o calor do motor e aumenta bem pouquinho a temperatura. Então, questão aí que já caiu no Enem, né, Enem anteriores e solucionada por nós. Vamos aqui a mais uma questãozinha. Diz assim, também é uma questão que já caiu no Enem envolvendo esse assunto. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius, né, segundo ele aqui. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente em um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. A pergunta é: qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, o que acontece? Não sei se você já viu, mas em algumas casas tem um sistema de misturador, né? Então, nessas casas que tem esse misturador, é necessário que você pegue a água quente, aquecida, e misture com a água natural para que a água saia na temperatura ideal. Então a questãozinha justamente explora, né? Explora isso,
que pergunta assim, qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, o que é que nós vamos fazer? Ora, parte da água quente, né, vai ceder. Imagine que você tem dois reservatórios, né, um reservatório de água quente e um reservatório de água fria. Né, que na prática, o que acontece é isso. Esse reservatório de água quente vai ceder calor para o reservatório de água fria, né, vai misturar a água, e aí vai sair água, né, aqui no cano, vai sair água à temperatura que você deseja. No caso, aí você deseja que a temperatura da água, né, que sai aqui nesse cano seja 30 graus Celsius. Então, como que você vai fazer isso? Ora, você tem o seguinte, que a massa de água quente, né, vamos chamar assim, né, essa massa de água quente vai transferir calor para a água fria. Então, quanto de calor que a água quente transfere? É isso que a gente vai calcular. Massa de água quente vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura que a água quente vai ter, ou seja, ela vai ceder calor. Né? O calor que ela cede vai ser justamente o calor que a água fria ganha, que é massa de água fria, vezes o calor específico da água, né? Que é o mesmo, vezes a variação de temperatura da água fria. Isso aqui tem que ser zero. Por quê? Porque a água quente vai ceder calor e a água fria vai absorver esse calor. Então, o calor que a água quente cede é igual ao calor que a água fria recebe. Portanto, a energia que a água quente libera, a gente diz, né, essa energia vai ser ela vai perder energia. Então, como ela tem uma perda de energia, o sinalzinho aqui vai ser negativo. Já esse termo aqui, como tem um ganho de energia, ou seja, a temperatura da água fria, né, que estava a 25 graus, aumenta para 30, aqui vai ter um ganho de energia. Então, vai ser positivo. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar assim, ó, massa da água quente, né? Como essa igualdade aqui, eu vou poder cancelar o calor específico aqui e aqui. Então vai ficar só massa da água quente vezes a variação da temperatura. Temperatura final que eu quero da água quente é 30 graus, mas ela inicialmente ela está com 70 graus. Então a variação é menos 40 dessa água quente. Enquanto que massa da água fria, a água fria vai passar de 25 graus e vai aumentar para 30 graus, que é o ideal. Então, ou seja, vai ter uma variação de 5 graus Celsius. Isso aqui é igual a zero. Então, quando você, né, trabalhar isso aqui, você vai ficar o seguinte, 40 vezes a massa da água quente é igual a 5 vezes a massa da água fria. Portanto, massa da água quente, né, sobre a massa da água fria, massa da água quente sobre a massa da água fria, isso aqui vai ser 5 sobre 40, que vai dar 0,125. Então aqui ó, vai ser a alternativa B, 0,125. Vamos para mais uma questão, né? Aí uma outra questão bem interessante, né? Promissora de cair no Enem, né? Essa não é uma questão que já tenha caído no Enem, mas é uma questão inspiradora, né? Tem a cara do Enem, que é uma questão mais longa, envolvendo uma questão interdisciplinar, né? Que envolve outras áreas para a gente responder. Então a questão diz o seguinte: um engenheiro está projetando um aquecedor elétrico para fornecer um fluxo contínuo de água quente. O projeto inicial é apresentado na figura, né? Figura abaixo. A água flui a uma taxa de 0,5 kg por minuto. O termômetro colocado na entrada registra 18 graus Celsius. O voltímetro indica 120 volts e o amperímetro mede 15 amperes, o que corresponde a uma potência fornecida de 120 vezes 15, que é igual a 1.800 watts. Então ele já calculou a potência fornecida pelo resistor, okay? Então você não vai ter que se preocupar com isso. Item A.
Quando o estado estacionário é atingido, ou seja, quando o equilíbrio térmico é atingido, né, qual é a leitura do termômetro colocado na saída, certo? Questão bem interessante. Vamos, então, responder. Primeira coisa que você tem que entender. A potência é 1.800 watts. Isso significa dizer o quê? Que esse equipamento, para aquecer a água, ele libera até 1.800 joules por segundo. Isso quer dizer um watt, certo? 1.800 joules por segundo. E o volume de água que está saindo, aí que está entrando, desculpa, está entrando e também está saindo, é meio quilograma. Meio quilograma por minuto, certo? Então, se eu quero saber quanto, qual a variação de calor, a quantidade de calor, que eu preciso para aquecer meio quilograma de água por minuto, observe o seguinte, que a cada minuto entra no reservatório, meio quilo de água. E eu consigo aquecer, eu consigo fornecer 1.800 joules por segundo. Em um minuto, se eu fizer 1.800 joules vezes 60, eu vou ter a quantidade de calor em um minuto, certo? Isso daí em um minuto vai me dar 108.000 joules. Certo? Então, essa é a quantidade de calor que eu consigo liberar em um minuto. E qual vai ser a minha variação da temperatura? Então, eu posso fazer o seguinte, Q é igual a M, C, delta T, onde a massa no caso, eu vou usar meio quilo de água, certo? Meio quilo de água, que corresponde a 500 gramas, Posso fazer assim, 108.000 joules, 108.000 joules, isso é igual a 500 gramas, vezes quanto é o calor específico da água? 1 caloria por grau Celsius, ou 1 caloria é 4,18 joule, ou 4,18 joule por grama, certo? Grau Celsius, pode ser uma coisa ou outra, então eu posso substituir aqui por 4,18 joule por grau Celsius, aqui eu tenho 500 gramas, e o ΔT, vai ser o T final, menos o T inicial, que começa com 18 graus aqui, Começou com 18 graus. Então, quando você faz essa conta aqui, ou seja, você multiplica aqui o 500 por 4,18 e divide, pega os 108.000 divide por esse número aqui, 500 vezes 4,18, você vai chegar ao seguinte, que chegar na seguinte expressão, T menos 18 igual, 108.000 dividido por 500 vezes 4,18. Isso vai me levar a T igual a aproximadamente 69,7 graus Celsius, certo? Então, isso significa dizer que esse equipamento está elevando a temperatura de 18 graus para quase 70 graus. Então, a maneira de ele controlar, se ele quiser uma temperatura mais baixa, é aumentar a vazão de água que está entrando, vai reduzir a temperatura desse objeto. Veja que isso daqui é praticamente que a gente tem um chuveiro elétrico, Então, se você aumenta muito a vazão do chuveiro, a tendência é a temperatura da água que sai cair. O chuveiro tem que ter uma potência realmente bem alta para conseguir estabilizar a temperatura da água. E no item B ele pergunta assim, por que não é necessário considerar a capacidade calorífica MC do próprio dispositivo? Porque o dispositivo é o que está fornecendo, ele é a fonte de calor nesse caso, certo? E além disso, o dispositivo é pequeno comparado à imensidão de água que vai passando aí pela torneira, Cada minuto passa meio quilo. Quando entrar no estado estacionário, você tem um volume de água muito grande trabalhando aí.
Então, veja que o dispositivo é a fonte de energia. Então, você não vai realmente precisar, ele mantém, né, a quantidade fixa de energia que ele está fornecendo. Você não precisa se preocupar com ele. Certo? Então, mais uma questãozinha que pode inspirar, né, pode inspirar o Enem, inspirar você para o Enem. Outra questão bem interessante, né, que pode também ser fonte de inspiração, seria o seguinte: a alimentação de um hamster. A energia liberada pela atividade de um animal denomina-se taxa de metabolismo basal, sendo uma medida de conversão da energia de um alimento em outras fontes de energia. Um calorímetro simples destinado a medir a BMR consiste em uma caixa isolada com um termômetro para medir a temperatura do ar. O ar possui densidade igual a 1,20 kg por metro cúbico e calor específico igual a 1020 joule por quilograma vezes Kelvin. Diz assim, um hamster de 50 gramas é colocado em um calorímetro que contém 0,05 metros cúbicos de ar na temperatura ambiente. Quando o hamster corre ao longo de uma roda, a temperatura do ar no interior do calorímetro aumenta 1,6 graus por hora. Qual é a quantidade de calor produzida em uma hora pelo hamster quando ele está correndo? Suponha que todo esse calor flui para o interior do calorímetro. Despreze o calor que flui para as partes da caixa e para o termômetro. E suponha que não haja perda de calor nas vizinhanças do sistema. Item B. Suponha que o hamster converta os grãos ingeridos em calor com eficiência de 10%, que o grão ingerido possui um valor alimentício equivalente a 24 joules por grama. Quantos gramas de alimento o hamster deve ingerir por hora para fornecer essa energia? Então vamos lá. O que é que a gente tem aí? A densidade do ar, né, ele falou que é aproximadamente aí 1,20 kg por metro cúbico. O calor específico, ele disse que é 1020 joule por quilograma vezes Kelvin. Né? E aí o seguinte, ele diz que a massa do hamster é 50 gramas, né? E ele está confinado num volume de ar que é 0,05 metros cúbicos. Então, vamos calcular quanto de calor, né, é gerado, né? Quanto de calor é gerado quando o hamster começa a correr. Primeira coisa, vejam o seguinte, ele fala, né, que o ar possui densidade igual a 1,20 quilograma por metro cúbico. E um hamster de 50 gramas é colocado em um calorímetro que contém 0,5 metros cúbicos de ar na temperatura ambiente, certo? Assim, quando o hamster corre ao longo de uma roda, a temperatura do ar no interior do calorímetro aumenta 1,6. Então, quanto de calor foi recebido pelo ar? Né? Então, tem uma massa de ar, vezes o calor específico do ar, vezes a variação da temperatura. Se eu tenho um volume de 0,05 metros cúbicos, isso quer dizer o quê? Uma massa de ar de quanto que vai ser? 0, né? 1,20 vezes 0,05, isso aí vai me dar uma massa de ar de 0,06 quilogramas. Então, né, se eu substituir aqui 0,06 quilogramas vezes o calor específico, né, que é 1020 joule por quilograma vezes Kelvin, vezes a variação da temperatura, o ar mudou a temperatura de 1,6 Kelvin. Né? Então, eu posso cancelar esse quilo daqui com esse quilo daqui, o K daqui com o K daqui. Né?
Então vai ficar com 0,06 vezes 1020 joules vezes 1,6. Isso aí vai te dar, quando você fizer essas continhas, vai dar 97,92 joule. Então, esse é o calor que o ar, né, que está em volta do Hamilton, absorve. Né? E assim, qual é a quantidade de calor produzida em uma hora pelo hamster quando ele está correndo, né? Então ele supõe que todo esse calor flua para o ar do interior do calorímetro. Né? Então ele está supondo que todo o calor absorvido pelo ar foi gerado pelo hamster, né? E foi absorvido. Então é justamente isso, né? 97,92 joules. Só que ele faz uma outra pergunta, diz assim, o item B, suponha que o hamster converta os grãos ingeridos em calor com uma eficiência de apenas 10% e que o grão ingerido possui um valor alimentício equivalente a 24 joule por grama. Quantos gramas de alimento o hamster deve ingerir por hora para fornecer essa energia? Então, pessoal, é simples. Ó. 1 grama de alimento que ele consome gera 24 joules. Mas, aqui, 24 joules. Mas o hamster só aproveita 10% disso. Então, na verdade, 1 grama, né, vai corresponder a 2,4, ou seja, a décima parte. Né, ele só transforma em calor a décima parte, ou seja, cada vez que ele ingere 1 grama, aquele 1 grama tem capacidade de 24 joules, mas o hamster só aproveita 10%, ou seja, a décima parte, 1,4 joule. Portanto, quanto de alimento que ele tem que ingerir para ele gerar 97,92 joule. Então, uma regrinha de 3, né, simples. Você vai ter o seguinte, 2,4x igual a 97,92. Isso quer dizer que x é 97,92 dividido por 2,4. Isso aí vai dar aproximadamente 40,8 gramas. Então, quando o hamster come 40,8 gramas, ele tem que praticar essa atividade, né, por 1 hora para ele conseguir perder a energia dessas 40 gramas que ele comeu, certo? Então, vou encerrar, né, essa aula com essas questões. Espero que essas questões tenham inspirado vocês para o Enem, né? São questões aí, teve 2 questões que já caiu no Enem, 2 questões que têm a cara do Enem. Então, quero desejar boa sorte a vocês e agradecer também pelo convite. Até mais.